pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai começar a ler o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. A tradução que eu tenho aqui é do Herculano Pires e a gente vai ler capítulo por capítulo, fazer uma coisa bem divididinha para os vídeos não ficarem tão longos. Então vamos lá, vou começar bem no início mesmo, ler tudo, a introdução, ler tudo. Então, Allan Kardec, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos. Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, por intermédio de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Agora eu vou ler a nota da editora, tá? É com satisfação que a Federação Espírita do Estado de São Paulo lega ao público esta edição da magistral obra do codificador, em cuidadosa tradução elaborada pelo professor José Herculano Pires, esperando que ela alcance a mesma penetração obtida por todas as demais que constituem o chamado Pentateuco Kardeciano. O Livro dos Espíritos deu autêntica guinada em todos os conceitos que até então prevaleciam no tocante à realidade do mundo dos espíritos e principalmente no sempre momentoso tema da pré-existência e persistência da alma. Desta forma, a exemplo do que afirmou Jesus Cristo, quando proclamou que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o papel desempenhado por o Livro dos Espíritos é de ajudar as demais religiões a consolidar a crença na imortalidade da alma, representando assim poderosa barreira a impedir a avassaladora marcha do materialismo desintegrador. O Espiritismo veio oferecer o mais lógico conjunto doutrinário que tem surgido, mas ainda assim tudo que sustenta em sua estrutura está à saciedade, comprovado pela experimentação metódica de grandes sábios de projeção mundial e também por tudo aquilo que está contido no Evangelho. O majestoso edifício de suas verdades irretorquíveis alicerça-se na base granítica da ciência. Antes de tudo, a doutrina dos espíritos faz um apelo à razão e daí o seu progresso assombroso como nenhuma outra pôde alcançar no mesmo espaço de tempo, através de toda a história do pensamento humano. A razão de ser dos sistemas filosóficos e das religiões consiste em propiciar uma explicação lógica sobre a vida e o seu objetivo e, consequentemente, prescrever o remédio necessário à dor que nasce em todas as almas e orvalha de lágrimas, de forma indiscriminada, as faces dos pobres e dos potentados. A terceira revelação, consubstanciada nas obras da codificação kardeciana, mostra, de modo claro, a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis eternas e imutáveis do Criador de todas as coisas. Mais do que nunca, pois, os ensinamentos contidos nessa obra ajudarão os homens a encontrar o seu verdadeiro caminho e os exemplos vivos com os quais eles deparam no perlustrar das páginas têm propiciado a milhões e milhões de pessoas a prova irretorquível da sobrevivência da alma. Os testemunhos de muitos nos dão conta de que uma quantidade infinda daqueles que tiveram a aventura de conhecer o Espiritismo tem trocado o caminho íngreme e obscuro da descrença pela estrada florida da crença fundamentada na razão e na lógica. Esperamos assim que o contributo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, lançando mais uma edição dessa majestosa obra, seja visto como mais uma fonte geratriz de consolações e de orientação, atendendo às ponderações do Espírito de verdade, quando disse que o papel do Espiritismo é evolver e revolucionar o mundo inteiro. Agora vamos para a explicação do tradutor. Com este livro surgiu no mundo o Espiritismo. Sua primeira edição foi lançada a 18 de abril de 1857 em Paris, pelo editor Edentu, estabelecido no Palais Royal Tuileries d'Orléans. 13. Acho que é assim que fala. 3 novidades à maneira das tríades druídicas apareciam com este livro.
doutrina espírita e a palavra espiritismo, que a designava o nome Allan Kardec, que provinha do passado celta das Gálias. A primeira novidade era apresentada como antiga em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos. A doutrina espírita era, entretanto, a primeira vez que aparecia na sua inteireza, graças à revelação do Espírito da Verdade prometida pelo Cristo. A segunda, a palavra espiritismo, era um neologismo criado por Kardec e, desde aquele momento, integrado na língua francesa e nos demais idiomas do mundo. A terceira representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail fizera as perguntas que eram respondidas pelos espíritos, sob a direção do Espírito da Verdade, por meio da cestinha de bico. Psicografia indireta. Os médiuns, duas meninas, Caroline Baudin, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14, colocavam as mãos nas bordas da cesta e o lápis, o bico, escrevia na lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito da Verdade por intermédio de outra menina, a senhorita Jeffé. Outros médiuns foram posteriormente consultados e Kardec informa em Obras Póstumas. Foi dessa maneira que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Este livro é, portanto, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre céu e a terra. O professor Denisard não o publicou com seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas como Allan Kardec, nome obscuro que havia tido entre os druidas na encarnação em que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava na Terra a falange do Consolador. Esta falange se constituía dos espíritos reveladores sob a orientação do Espírito da Verdade e dos pioneiros encarnados com Allan Kardec à frente. A 16 de março de 1860 foi publicada a segunda edição deste livro, inteiramente revista, reestruturada e aumentada por Kardec sob a orientação do Espírito da Verdade, que desde a elaboração da primeira edição já o avisara de que nem tudo podia ser feito naquela. Assim, a primeira edição foi o primeiro impacto da doutrina espírita no mundo, preparando o ambiente para a segunda, que a completaria. Toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples para divulgação popular, este livro é um verdadeiro tratado filosófico que começa pela metafísica, desenvolvendo em novas perspectivas a ontologia, a sociologia, a psicologia, a ética, estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. Um livro para ser estudado e meditado com auxílio dos demais volumes da codificação. Então, como é que a gente vai ler? Aqui no índice, esse livro todo, ele é constituído por 4 livros. Então, o livro primeiro são as causas primárias. O livro segundo, o mundo espírita ou dos espíritos. O livro terceiro, as leis morais. E o livro quarto, esperanças e consolações. Então, como eu disse, para o vídeo não ficar tão longo, no próximo a gente vai começar a introdução ao estudo da doutrina espírita. Vejo vocês lá. Tchau!